One of the most frequently asked questions in English classes is about the differences between do, does, did, and done. After all these words come from one verb, which is the verb to do, which means fazer in Portuguese. My name is Fabio, I'm an English teacher, and I'm here to help understand this language without having to forget Portuguese, which is your native language, if you're Brazilian, of course. Fica aí até o final do vídeo porque vai ter um teste para ver se você entendeu as diferenças entre essas palavras e se você está conseguindo aplicá-las na prática. Let's go! Então, ó, os verbos do, does, did e done são todos provenientes de um verbo só, que é o verbo do, que significa fazer em inglês. Ele tem dois usos, tanto como verbo fazer, ou seja, um verbo principal, quanto como verbo auxiliar. A gente vai ver primeiro como verbo principal e depois como verbo auxiliar. Do, quando significa fazer, só pode ser utilizado nesse sentido quando está se relacionando a atividades, e não no sentido de fazer, criar coisas. Por exemplo, para falar de fazer um bolo, eu uso outro verbo, eu uso o verbo make, que também significa fazer, mas para criação de coisas, para botar a mão na massa. Do quer dizer fazer, mas quando está focado num processo, numa atividade. Por exemplo, lavar as louças tem a expressão do the dishes. Ou, por exemplo, lavar roupas, do the laundry. Fazer o dever de casa, do the homework. Fazer karatê, do karate. Fazer exercícios físicos, do exercises. Fazer nada, do nothing. Perceba que do está sendo aplicado nessas frases, nessas expressões, com o sentido de realizar alguma atividade. Do the dishes, do the laundry, do the homework, do karate, do exercises, do nothing. Então, para falar de fazer, criar coisas, a gente não vai usar do. É o primeiro ponto aqui. Sabendo disso, como é que eu diria, por exemplo, eu faço muitas coisas durante o dia? Ficaria I do many things during the day, right? Então, primeira diferença, do no presente pode ser do ou does. Do e does são variações do mesmo verbo, o verbo do, no presente. Para falar que eu faço, eu digo I do. Nós fazemos, we do. Eles, elas fazem, they do. Você faz, you do. Agora, does é utilizado também como fazer no presente, mas para a terceira pessoa de singular. Como assim? Ele e ela. Então, ela faz, she does. Ele faz, he does. Resumindo, do e does são o verbo fazer no presente. Do para I, you, we, they. E does para he, she, it, que é o pronome neutro. Alright? Então, para falar, por exemplo, eu lavo as louças, I do the dishes. Eu lavo roupas, I do the laundry. Ela faz o dever, she does the homework. Ele faz karatê, he does karate. Vamos passar agora para did. No passado, do vira did. Simples assim. E não muda de sujeito para sujeito, igual acontece no presente. Did é o passado do verbo to do para todos os sujeitos. Então, para eu falar, por exemplo, eu fiz muitas coisas ontem, eu digo que I did many things yesterday. E sabendo que não muda de sujeito para sujeito, ele vai continuar o mesmo, então, para todo mundo. Você fez, you did. Nós fizemos, we did. Eles ou elas fizeram, they did. Ela fez, she did. Ele fez, he did. Simples assim. Did é o passado de do e does. Então, se a gente pegar a frase no presente e passar para o passado, por exemplo, eu lavei as louças, vai ficar I did the dishes. Ele lavou as roupas, he did the laundry. Nós fizemos o dever, we did the homework. Eles fizeram karatê, they did karate. E por aí vai. Então já vimos do, does e did. Agora vamos entender o que quer dizer done. Done é o past participle do verbo to do. O que isso quer dizer? Significa que done quer dizer feito. Assim como estudar é o verbo estudado, particípio, comer é o verbo comido, é o particípio, ver é o verbo visto, é o particípio, fazer é o verbo e feito é o particípio. Então, do, fazer, done, feito. Feita, feitos ou feitas. Não tem diferença. Então, para eu dizer, por exemplo, o dever de casa está feito, eu vou dizer que the homework is done. Ou os projetos foram feitos por mim. The projects were done by me. Fácil, né? Agora a gente vai ver um outro uso do verbo to do, que não é mais com o sentido de fazer. Ele aqui vai ter um uso de verbo auxiliar. Como assim? Se ele auxiliar,
ele está ajudando, auxiliando alguma outra coisa. No caso, ele está auxiliando o verbo principal da frase a ser passado para negativa ou para interrogativa. Ou seja, ele é usado para fazer perguntas e para negar. Enquanto no português eu só mudo a entonação da frase para transformar ela numa pergunta, por exemplo, você come carne. Você come carne? No inglês eu tenho que adicionar um verbo auxiliar para indicar que aquilo é uma pergunta. E esse verbo auxiliar, ele vem no início de uma oração, ele vem logo antes de um sujeito. Então na frase, por exemplo, você come carne? Para indicar que isso é uma pergunta no presente, eu começo ela assim, ó. Do you eat meat? E para ela, vamos lembrar, como é que é o verbo to do para ela no presente? Does. Então, ela come carne? Does she eat meat? E aquela regrinha que a gente viu lá em cima, de I, you, we, they do, he, she, does, é aplicada aqui também para fazer perguntas no presente. E você se lembra que no passado, o verbo do vira did, ele não muda de sujeito para sujeito? Então, para fazer perguntas no passado, eu vou fazer a mesma coisa, vou adicionar o did antes do sujeito, para todos os sujeitos, para fazer perguntas. Did you drink water? Você bebeu água? Did he drink water? Ele bebeu água? Então, basicamente, a gente usa do e does no presente para fazer perguntas e did no passado para fazer perguntas. Perceba que o que indica que a frase está no presente e no passado é justamente o verbo to do. Se eu trocar, por exemplo, na primeira frase, do por did, automaticamente ela vai para o passado. Did you eat meat? Você comeu carne? Did she eat meat? Ela comeu carne? E a mesma coisa, se eu pegar os verbos que estão no passado e utilizar do ou does com eles, eles vão ser passados para o presente. Do you drink water? Você bebe água? Does he drink water? Ele bebe água? Alright? Agora, ainda como verbo auxiliar, eu posso transformar do e does em don't e doesn't. Se eu adicionar um not ali para negar, seguindo a mesma regra. Do para I, you, we, they e does para he, she. Então, para dizer que eu não estudo espanhol, eu digo que I don't study Spanish. Ela não estuda alemão. She doesn't study German. Fácil. E atenção que essas são negativas no presente. E para negar no passado, para falar, por exemplo, que nós não fomos ao cinema, ao invés de do e does, nós vamos usar o verbo do no passado. Did. Então, nós não fomos ao cinema. We did, mas not vai virar didn't. Didn't go to the movies. E já que não muda de sujeito para sujeito, eu posso trocar esse sujeito aqui, we, por qualquer outro que vai continuar com didn't go to the movies do mesmo jeito. Então, ela não foi ao cinema. She didn't go to the movies. I didn't go to the movies. We didn't go to the movies. They didn't go to the movies. E por aí vai. Alright, agora vamos fazer um teste para ver se ficou claro e se você vai conseguir aplicar o verbo do, does, did e done nas frases corretamente. Dê um pauzinho no vídeo e tente resolver sozinho e a gente faz a correção logo depois. So, number one. A frase é: eu faço exercícios todas as manhãs. Como é que vai ficar? I do exercises every morning. Ela faz o dever de cada noite. She does her homework at night. Nós lavamos roupas na segunda, aqui tá no passado. We did the laundry on Monday. O gerente fez algo errado. The manager did something wrong. Number 5. O que você disse? What did you say? 6. O professor te ajudou? Did the teacher help you? 7. O que foi feito até agora? What has been done so far? As roupas são lavadas toda quinta. The laundry is done every Thursday. Eu não conversei com o Mike ontem porque eu não ouvi. I didn't talk to Mike yesterday because I didn't see him. E por último, number 10. A TV não funcionou. Ela deve estar quebrada. The TV didn't work. It must be broken. Alright. So guys, that's all for today. I hope this video helped you to understand the differences between these verbs. Leave a comment if you liked it, if this video helped you. Follow me on the social media. I'm on Instagram too. Don't forget to subscribe and bye. See you.